Existe uma frase que pode destruir uma pessoa por dentro. Uma frase tão afiada que corta mais fundo que qualquer faca. Valentina Amaral ouviu essa frase aos 21 anos, na frente da família inteira do homem que ela amava. E a frase foi essa: você não tem pedigree. Sim, você ouviu direito. Pedigree. Como se ela fosse um animal de estimação, como se amor precisasse de certificado de origem. Naquela noite, em uma mansão gelada de Curitiba, Valentina foi descartada como algo que não prestava. O homem que jurava amá-la a tratou como um erro que precisava ser apagado, e a família dele assistiu tudo em silêncio, com sorrisinhos de canto de boca. Mas sabe o que Arthur Ferraz não imaginava? Que 7 anos depois, aquela moça sem pedigree voltaria, não para implorar, não para chorar, mas para mostrar que vingança de verdade não é destruir ninguém. É construir algo tão grande, tão brilhante, que quem te humilhou fique pequenininho perto de você. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes de eu te contar como Valentina fez isso, me conta uma coisa rápida nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber quem está aqui comigo. E se você já está sentindo essa história no peito, deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E considere entrar na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado aqui nos comentários. É um cantinho especial para a gente trocar ideias sobre essas histórias que mexem com a gente. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te fazer acreditar que recomeço é possível em qualquer idade. Valentina Amaral nasceu e cresceu em Petrópolis, aquela cidade serrana do Rio de Janeiro, cheia de casarões antigos, neblina pela manhã e história em cada esquina. Sabe aquele lugar que parece parado no tempo? Onde as ruas sobem e descem e no inverno a gente vê o próprio bafo saindo da boca? Era lá que ficava a casinha simples dela e da mãe, Ana Amaral. Ana era costureira. Não costureira qualquer, não. Ela tinha mãos de fada. Trabalhava num ateliê pequenininho no centro histórico, bem naquela região turística onde os visitantes adoram tirar foto. O ateliê ficava num sobrado antigo, com janelas de madeira que rangiam quando o vento batia. Ana consertava vestidos de festa, ajustava ternos, bordava detalhes em roupas de noiva, ganhava por peça e cada real era suado. Valentina cresceu no meio de retalhos de tecido, linhas coloridas espalhadas pela mesa da cozinha, o barulhinho constante da máquina de costura que funcionava até tarde da noite. A mãe trabalhava tanto que às vezes adormecia na cadeira, com a agulha ainda na mão. Mas Ana tinha um sonho: que a filha estudasse, que não precisasse dobrar a coluna em cima de uma máquina de costura, que tivesse uma vida diferente. E Valentina? Valentina era daquelas meninas quietas, de óculos redondinho, que viviam enfiadas nos livros. Na escola, quando as outras estavam conversando sobre novela ou maquiagem, ela estava lendo romance, suspense, poesia, biografia. Não importava. Ela devorava tudo. O sonho dela era trabalhar com livros. Não como escritora, não. Ela queria ser agente literária. Sabe aquelas pessoas que descobrem autores novos, que ajudam a transformar manuscritos em livros de verdade? Era isso que ela queria. Queria ser a ponte entre as histórias e o mundo. Só que em Petrópolis, nos anos 2010, esse tipo de sonho parecia coisa de outro planeta. A mãe apoiava, claro, mas com aquele medo no peito que toda mãe tem quando vê a filha querendo voar longe. Minha filha, mas você vai viver de quê? Livro não paga a conta, Ana dizia, enquanto passava a linha na agulha sem nem olhar, de tanta prática que tinha. Valentina sorria, mas não desistia. Ela sabia que se ficasse em Petrópolis, ia acabar trabalhando em loja, ou talvez num escritório de contabilidade. Nada de errado com isso, mas não era o que fazia o coração dela bater mais forte, até que aconteceu. No último ano do ensino médio, a escola divulgou uma lista de bolsas de estudo para universidades federais. Valentina viu uma para o curso de letras em Curitiba. Curitiba. Outra cidade, outro estado, outra vida. Ela se inscreveu escondido da mãe.
Fez a prova, esperou meses, e quando o resultado saiu, ela quase não acreditou. Tinha conseguido. Foi uma festa e um velório ao mesmo tempo. Ana chorou de alegria e de medo misturados. Curitiba é longe, filha. Você vai ficar sozinha. Mas no fundo, as duas sabiam que aquela era a chance. Valentina tinha 18 anos quando arrumou a mala. Pouquíssima roupa, uns 3 livros que não quis deixar para trás e o retrato da avó que já tinha falecido. Ana fez questão de ir junto levar a filha na rodoviária. O ônibus estava lotado, cheiro de lanche de presunto misturado com perfume barato. Ana segurou a mão da filha até o último segundo. Você promete que vai me ligar toda semana? Toda semana, mãe, prometo. E se alguém te tratar mal, você volta para casa. Aqui sempre vai ser seu lugar. Valentina abraçou a mãe com força. Não queria que ela visse as lágrimas. A viagem durou quase 12 horas. Valentina ficou acordada a noite inteira, o rosto grudado na janela, vendo as luzes das cidades passarem. Estava nervosa, empolgada, morrendo de medo, tudo ao mesmo tempo. Quando chegou em Curitiba, era manhã cedinho. A cidade estava acordando, e o frio era diferente do frio de Petrópolis. Era um frio seco que entrava pelos ossos. Ela pegou um ônibus urbano até o endereço da República, que tinha conseguido alugar um quartinho. A República ficava perto da universidade, num sobrado velho reformado. 5 meninas moravam lá. A dona era uma senhora meio ranzinza, que cobrava aluguel no dia certinho, mas o lugar era limpo e seguro. Foi ali que Valentina conheceu Bianca Vidal. Bianca era de Florianópolis, cursava direito. E era tudo que Valentina não era. Falante, debochada, cheia de opinião sobre tudo. Usava batom vermelho até para ir na padaria. Ria alto, xingava quando ficava irritada. No começo, Valentina achou que as duas nunca iam se dar bem. Mas acontece que Bianca tinha um lado que poucas pessoas conheciam. Ela era leal, feito um cachorro. E quando decidia que gostava de alguém, defendia até o fim. Você é muito certinha, Valentina, mas eu gosto de você, Bianca disse na segunda semana, enquanto as duas tomavam chimarrão na cozinha. Vai precisar de alguém para te cutucar quando você ficar muito na sua. E foi exatamente isso que aconteceu. Valentina começou a faculdade e adorou. As aulas de literatura, os debates, os professores que falavam de livros com paixão. Mas o dinheiro era curto. A bolsa cobria a mensalidade, mas não cobria comida, aluguel, material. Ana mandava o que podia, mas era pouco. Foi aí que Valentina descobriu um anúncio na universidade. Precisava-se de preparadora de audiolivros. Trabalho noturno, pagamento por hora. Ela não fazia ideia do que era aquilo, mas candidatou-se mesmo assim. A empresa era pequenininha, funcionava num prédio comercial meio largado no centro de Curitiba. O dono era um senhor chamado Maurício, que tinha começado a gravar livros em áudio para pessoas cegas e com baixa visão. Você vai revisar os textos antes da gravação, marcar as pausas, corrigir erros de pronúncia, organizar os arquivos, ele explicou. É trabalho técnico, mas precisa gostar de história, senão não funciona. Valentina se apaixonou na primeira semana. Tinha algo de mágico em transformar palavras escritas em palavras faladas. Ela passava horas com fone de ouvido, ouvindo narradores darem vida a personagens, e sentia que estava no lugar certo. O trabalho era cansativo. Ela acordava cedo para as aulas, ficava na biblioteca à tarde estudando e à noite ia para o estúdio. Chegava na República quase meia-noite, morta de cansaço. Mas estava feliz. Bianca ficava brava. Você vai acabar ficando doente, Valentina. Você não para. Mas Valentina não conseguia parar. Sentia que cada passo era importante, que cada sacrifício valia a pena. Aos poucos, ela foi aprendendo tudo sobre o mercado editorial. Como os livros eram escolhidos para virarem audiobooks, como os direitos autorais funcionavam, como as distribuidoras negociavam.
Maurício percebia que ela tinha talento e começou a dar mais responsabilidade. Você tem jeito para isso, menina. Um dia ainda vai longe, ele dizia, enquanto ajustava os fones de ouvido. Valentina sorria, mas não acreditava muito. Afinal, ela era só uma menina do interior, filha de costureira, que estava ali por teimosia e bolsa de estudos. Ela não imaginava que em poucos meses a vida dela ia virar de cabeça para baixo. Porque foi numa dessas noites, num lançamento de livro numa livraria chique de Curitiba, que Valentina Amaral conheceu Arthur Ferraz. E conhecer Arthur Ferraz foi a melhor e a pior coisa que já aconteceu com ela. A livraria se chamava Estrela de Papel. Ficava num daqueles prédios antigos reformados de Curitiba, bem no centro, com estantes de madeira que iam do chão até o teto e cheiro de café misturado com livro novo. Era o tipo de lugar que Valentina adorava. Naquela noite de sexta-feira, estava acontecendo o lançamento de um romance histórico. A editora que publicou o livro era famosa, à vista alta, e o autor era um jornalista conhecido. Valentina não ia perder aquilo por nada. Bianca tinha insistido para ela ir arrumada. Pelo menos passa um batonzinho, mulher. Você parece que vai para a biblioteca todo dia. Valentina revirou os olhos, mas obedeceu. Colocou uma blusa preta mais bonitinha, prendeu o cabelo num coque meio solto, passou um gloss. Nada demais, mas ela estava apresentável. A livraria estava lotada. Gente bonita, bem vestida, taças de vinho na mão, conversas animadas. Valentina se sentiu um peixe fora d'água. Ficou num canto, folheando livros, esperando o autor começar a falar. Foi quando esbarrou em alguém, literalmente. Ela estava distraída, olhando uma edição antiga de Clarice Lispector, quando virou rápido e bateu no braço de um homem alto que segurava uma taça de vinho. A taça balançou, o vinho quase entornou. Ai, desculpa mesmo. Valentina ficou vermelha na hora. O homem riu, um riso bonito, tranquilo. Relaxa, não caiu nada, ficou tudo na taça ainda. Valentina levantou os olhos e... Nossa Senhora, ele era bonito. Não bonito de novela, mas bonito daquele jeito que chama a atenção. Alto, cabelo castanho penteado para trás, óculos de armação fina, um blazer azul marinho bem cortado, e estava sorrindo para ela de um jeito que fez o coração dela dar uma pirueta boba. Você gosta de Clarice? Ele perguntou, apontando para o livro que ela ainda segurava. Gosto. Ela escreve de um jeito que... parece que está falando da gente, sabe? Mesmo quando a gente não entende tudo. Ele sorriu mais ainda. Eu sei exatamente do que você está falando. Sou Arthur Ferraz. Ele estendeu a mão. Uma mão grande, quente, firme. Valentina Amaral. Prazer, Valentina Amaral. Ele segurou a mão dela um segundo a mais do que o normal. Você é estudante? Sou. Letras na Federal. E trabalho com audiolivros. Os olhos dele brilharam. Audiolivros? Que interessante. Minha família tem uma editora, à vista alta. A gente ainda não entrou nesse mercado, mas eu acho que é o futuro. Valentina sentiu um friozinho na barriga. Não era todo dia que ela conhecia alguém que entendia do universo editorial. Eu acho que sim. Tem muita gente que não consegue ler por causa de deficiência visual, ou que não tem tempo, ou que simplesmente prefere ouvir. É uma forma de democratizar a literatura. Arthur a olhava com uma atenção que ela não estava acostumada, como se cada palavra que ela dissesse fosse importante. Você tem uma visão bonita das coisas, ele disse baixinho. E pronto. Valentina estava perdida. Eles conversaram a noite inteira. Nem prestaram atenção direito no lançamento do livro. Ficaram ali num canto da livraria, falando sobre autores, sobre o mercado editorial, sobre sonhos. Arthur contou que era herdeiro da Ferraz Mineração, uma empresa grande de lítio e outros minérios, mas que sempre teve paixão por livros.
A família tinha comprado a editora Vista Alta havia uns 5 anos, e ele estava começando a se envolver mais na área. Meu pai acha que livro não dá dinheiro, mas eu acho que cultura é investimento, ele disse com aquele jeito convicto. Valentina achou aquilo lindo. Um homem que vinha de família rica, mas que se importava com literatura, parecia bom demais para ser verdade. No final da noite, Arthur pediu o número dela. Posso te ligar? Gostaria de continuar essa conversa. Quem sabe a gente toma um café? Valentina mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou revirando na cama, lembrando do sorriso dele, da voz dele, do jeito que ele olhava para ela. Bianca percebeu na hora, no dia seguinte. O que aconteceu com você? Está com cara de boba apaixonada. Conheci um cara. Ah, é? E quem é o sortudo? Arthur Ferraz. Ele é diferente, Bianca. Inteligente, educado, bonito. E a família dele tem uma editora. Bianca levantou uma sobrancelha. Ferraz? Esse sobrenome me soa familiar. Não é aquela família da mineração? É sim, mas ele é gente boa. Conversamos a noite toda sobre livros. Bianca não pareceu muito convencida, mas não disse nada. Só deu um tapinha no ombro da amiga. Tomara que seja legal mesmo. Você merece coisa boa. Arthur ligou no domingo. Marcaram de se encontrar numa cafeteria na segunda-feira à tarde. Era um daqueles cafés charmosos de Curitiba, com estufa de vidro, plantinhas penduradas no teto, mesinhas de ferro. Lugar de gente que tem dinheiro, mas Valentina nem ligou para isso. Ele chegou pontual, sorridente, trazendo um livro de presente para ela. Vi esse numa livraria hoje cedo e lembrei de você. Era um romance novo de uma autora brasileira que Valentina estava doida para ler. Nossa, obrigada, você não precisava. Eu quis. Os encontros começaram a se repetir. Toda semana eles se viam. Cafés, caminhadas pelos parques de Curitiba, cinema, livrarias. Arthur era atencioso, carinhoso, engraçado. Fazia Valentina rir, fazia ela se sentir especial. Ela estava apaixonada, daquele jeito bobo, intenso, que a gente só se apaixona quando é jovem e ainda acredita que o amor resolve tudo. Depois de 2 meses, ele a convidou para jantar na casa dele. Quero que você conheça onde eu moro. É um apartamento aqui perto da universidade, nada demais. Nada demais, ele disse. Mas quando Valentina chegou, quase caiu para trás. O apartamento era enorme. Pé direito alto, janelões de vidro, decoração moderna, estante cheia de livros organizados por cor, vista para a cidade toda. Gostou? Ele perguntou, abraçando ela por trás. É lindo, Arthur. Você mora sozinho aqui? Moro. Meus pais moram em Curitiba também, mas numa casa maior. Eu prefiro ter meu espaço. Eles jantaram na varanda com vinho e música baixa. Foi uma noite perfeita. Ele a beijou pela primeira vez naquela noite, e Valentina sentiu que estava vivendo um sonho. Mas os sonhos, às vezes, escondem pesadelos. Depois de 4 meses de namoro, Arthur começou a fazer comentários. Nada muito direto, mas picadinhas que doíam sem que Valentina soubesse explicar direito o porquê. Você não quer mudar o estilo de roupa? Quero dizer, você é linda, mas podia se valorizar mais. Essa sua amiga, a Bianca, ela é meio escandalosa, né? Fala alto demais. Você tem certeza de que quer continuar trabalhando à noite? Fica tão cansada. Eu posso te ajudar financeiramente se quiser. Valentina começou a se sentir pequena, como se não fosse suficiente. Ela parou de usar as roupas que gostava. Começou a se afastar de Bianca. Trabalhava menos, porque Arthur sempre queria vê-la. Bianca percebeu. Valentina, o que está acontecendo com você? Você está diferente. Estou feliz, Bianca. Só isso. Feliz? Você está apagada. Esse cara está te mudando. Você não conhece ele direito. Arthur me ama. Bianca suspirou, mas não insistiu. Valentina estava cega, até que chegou o dia do jantar na mansão.
Arthur tinha marcado há semanas. Meus pais querem te conhecer. É importante para mim, Valentina. Quero que eles vejam o quanto você é especial. Valentina ficou nervosa, mas animada. Comprou um vestido novo com o dinheiro que tinha guardado. Um vestido preto simples, mas bonito. Arrumou o cabelo no salão. Queria causar boa impressão. A casa dos Ferraz ficava num condomínio fechado, longe do centro. Um portão enorme, segurança, jardins enormes. A mansão era branca, com colunas na entrada, piscina iluminada, uma coisa de filme. Arthur a buscou de carro. No caminho, ele estava mais quieto que o normal, tenso. Está tudo bem? Valentina perguntou. Está. É que minha família é meio tradicional, mas não esquenta, vai dar tudo certo. Quando eles entraram, Valentina sentiu o peso no ar. A mãe de Arthur, Dona Elisa, era uma mulher magra, de cabelo preso num coque impecável, vestido social caro. O pai, seu Otávio, era um homem grande, de bigode grisalho, com cara de quem estava sempre fazendo negócio. Tinha também a irmã de Arthur, Camila, que mal olhou para Valentina. O jantar foi servido numa mesa enorme, cheia de talheres que Valentina não sabia direito para que serviam. Ela tentava prestar atenção, comer direito, sorrir na hora certa. Mas as perguntas começaram. Então, Valentina, sua família é de onde? Dona Elisa perguntou com um sorriso que não chegava nos olhos. De Petrópolis, senhora. Minha mãe é costureira. Silêncio. Um silêncio pesado. Costureira? Que interessante. O tom era gelado. E seu pai? Seu Otávio perguntou. Eu não tenho contato com ele. Minha mãe me criou sozinha. Outro silêncio. Camila deu uma risadinha baixa. Arthur, você não tinha falado que ela era diferente? Valentina sentiu o rosto queimar. Arthur pigarreou, desconfortável. Valentina está cursando letras. Ela é muito inteligente. Letras, Dona Elisa repetiu, como se a palavra tivesse gosto ruim. E o que se faz com isso? Valentina respirou fundo. Eu trabalho com audiolivros e pretendo ser agente literária. Seu Otávio soltou uma risada curta. Agente literária, filha, isso não é profissão, isso é hobby. A noite foi ficando cada vez pior. Cada palavra que Valentina dizia era recebida com desdém, com piadinhas disfarçadas, com olhares de lado. Quando a sobremesa foi servida, Arthur limpou a garganta. Pai, mãe, eu queria falar uma coisa. Todos olharam para ele. Eu e a Valentina, a gente se gosta muito. E eu estava pensando em... Foi aí que seu Otávio interrompeu, seco. Arthur, posso falar com você um momento? A sós. Os dois se levantaram e foram para outro cômodo. Valentina ficou ali, sozinha na mesa com Dona Elisa e Camila. O silêncio era insuportável. Depois de uns 10 minutos, Arthur voltou. Estava pálido. Não olhava nos olhos dela. Sentou-se, colocou as mãos na mesa e disse, sem olhar para Valentina, acho que a gente precisa terminar. Valentina achou que tinha ouvido errado. O quê? Não está funcionando, Valentina. A gente é muito diferente. Arthur, do que você está falando? Nós estávamos bem. Ele finalmente olhou para ela e o olhar estava vazio. Você é legal, Valentina, mas a verdade é que você não tem pedigree. Não é o tipo de pessoa que eu posso ter do meu lado. Minha família espera mais de mim. A sala ficou em silêncio absoluto. Valentina sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dela. Pedigree é a verdade. Desculpa se isso dói, mas é melhor ser honesto agora do que continuar enganando você. Dona Elisa tomou um gole de vinho tranquila. Camila olhava para as unhas. Valentina levantou da cadeira. As pernas tremiam, os olhos ardiam. Você é um covarde. Não precisa ficar dramática. Dramática! A voz dela saiu mais alta do que ela queria. Você me trouxe aqui só para me humilhar na frente da sua família? Ninguém está te humilhando, mocinha.
Seu Otávio disse com a voz pesada. Só estamos sendo realistas. Meu filho precisa de alguém do nível dele. Valentina segurou as lágrimas com toda a força que tinha. Pegou a bolsa, olhou uma última vez para Arthur. Vocês vão se arrepender de terem me tratado assim. E saiu. Saiu daquela mansão, andou até o portão, pediu um Uber com a mão tremendo. Sentou no meio-fio, esperando o carro chegar, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Quando chegou na República, Bianca estava na sala. Bastou olhar para a cara de Valentina para entender tudo. O que ele fez com você? Valentina desabou. Contou tudo entre soluços. A humilhação, as palavras de Arthur, a frieza da família. Bianca estava furiosa. Eu vou processar esse filho da mãe. Eu vou acabar com ele. Não, Bianca, não. Como não? Ele te destruiu. Valentina limpou as lágrimas. Tinha uma coisa estranha brilhando nos olhos dela agora. Não era só dor, era outra coisa. Era determinação. Ele acha que eu não tenho pedigree, então eu vou construir meu próprio pedigree. Vou construir algo tão grande que ele vai se arrepender de ter me subestimado. Bianca segurou a mão da amiga. E eu vou estar do seu lado. Naquela noite, Valentina não dormiu. Ficou olhando para o teto do quartinho apertado, sentindo a dor no peito, mas também sentindo algo novo crescendo ali dentro. Raiva, ambição e uma vontade imensa de provar que era mais do que aquela família podre achava que ela era. Arthur Ferraz tinha acabado de criar a maior rival que ele poderia ter. E ele nem desconfiava. Os dias seguintes foram os piores da vida de Valentina. Ela tentou continuar normal, ir para as aulas, trabalhar no estúdio de audiolivros, fingir que estava tudo bem. Mas não estava. Cada vez que fechava os olhos, via a cena daquele jantar, a cara de nojo de Dona Elisa, o riso debochado de Camila e, pior de tudo, a frieza de Arthur. Você não tem pedigree. Essas palavras ecoavam na cabeça dela como um disco arranhado que não parava de tocar. Bianca percebia. Valentina tinha emagrecido, tinha olheiras fundas, não sorria mais. Parecia um fantasma de si mesma. Você precisa conversar com alguém, Valentina. Isso não é normal. Eu estou bem. Você não está bem coisa nenhuma. Aquele desgraçado te machucou e você está guardando tudo dentro. Mas Valentina não queria falar. Queria esquecer. Queria apagar aquela noite da memória. Só que o destino não estava nem um pouco interessado em facilitar as coisas para ela. 2 semanas depois do término, Valentina estava na fila do caixa de um supermercado perto da República, comprando o básico: arroz, feijão, umas frutas. O dinheiro estava curto, como sempre. Ela estava distraída, olhando o celular, quando ouviu uma voz conhecida atrás dela. Valentina! Ela virou e congelou. Era Camila, a irmã de Arthur. Estava impecável, como sempre. Roupa de marca, bolsa cara, unhas feitas, cabelo escovado. E tinha uma amiga do lado, igualmente chique. Oi, Camila! Valentina disse com a voz baixa, tentando ser educada. Camila olhou para o carrinho de Valentina. Arroz, feijão, sabão em pó. Deu um sorrisinho de canto. Nossa, fazendo compras? Que econômico. A amiga dela riu. Valentina sentiu o rosto esquentar. Pois é. Tenho que economizar mesmo. Imagino, deve ser difícil, né? Viver com tão pouco. Camila falou alto, de propósito. Gente ao redor começou a olhar. Mas olha, achei até bonitinho você ter tentado, sabe? Tentar se encaixar na nossa família. Foi uma tentativa corajosa. Valentina engoliu seco. Camila, não vamos fazer isso aqui. Fazer o quê? Estou só conversando. Ela se virou para a amiga. Ela namorou meu irmão por uns meses. Achou que ia virar princesa, coitada. Mas o Arthur é esperto, né? Percebeu logo que não ia rolar. A amiga concordou rindo. Gente que não tem classe sempre fica na cara, né? Valentina sentiu as lágrimas vindo. Não, não aqui.
Não na frente dessas duas. Ela pagou as compras rápido, pegou as sacolas e saiu quase correndo. Mas ainda ouviu Camila falando alto, para todo mundo ouvir. Tadinha, achando que ia subir na vida às custas dos outros. Quando Valentina chegou na República, jogou as sacolas no chão e desabou no sofá. Bianca estava no quarto estudando, mas ouviu o barulho e desceu correndo. O que aconteceu? Valentina contou. Entre lágrimas, contou tudo. Bianca ficou vermelha de raiva. Pronto, agora acabou. Eu vou processar essa família inteira. Difamação, injúria, dano moral. Eu vou aplicar tudo que existe no código. Bianca, para. Não adianta. Como não adianta? Eles te humilharam em público. E daí? Eu não tenho dinheiro para entrar numa briga judicial com eles. Eles vão me esmagar, vão contratar os melhores advogados, vão fazer eu parecer louca, e no final eu vou estar ainda mais destruída. Bianca respirou fundo. Sabia que Valentina tinha razão, e isso deixava tudo ainda mais doloroso. Então o que você vai fazer? Valentina limpou as lágrimas, olhou para a amiga com aquele brilho estranho nos olhos de novo. Aquele brilho que Bianca tinha visto na noite do término. Eu vou embora de Curitiba. O quê? Vou terminar o semestre, pegar meu histórico e vou para São Paulo. Lá tem mais oportunidades no mercado editorial. Vou recomeçar. E vou provar para essa gente que eu não preciso deles para ser alguém. Bianca segurou as mãos da amiga. Se você for, eu vou com você. Bianca, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero. Você é minha irmã, Valentina, e irmã não abandona irmã. As duas se abraçaram, e pela primeira vez em semanas, Valentina sentiu que talvez, só talvez, ela conseguisse sobreviver àquilo. Mas antes de ir embora, ela precisava fazer uma última coisa. Precisava ir para Petrópolis, precisava ver a mãe. O ônibus de volta para a cidade natal foi silencioso. Valentina passou as 6 horas de viagem olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. Curitiba, com seu frio e suas estufas de vidro, ficando para trás. E Petrópolis, com sua neblina e suas memórias, se aproximando. Ana estava esperando na rodoviária. Quando viu a filha descer do ônibus, soube na hora que alguma coisa estava errada. O que aconteceu, minha filha? Valentina tentou sorrir. Nada, mãe. Só estava com saudade. Mas mãe sabe quando filha está mentindo. Principalmente quando a filha está com olheiras, emagrecida e os olhos vermelhos de tanto chorar. Elas foram para casa, aquela casinha simples, cheirando a café fresco e sabão em pó. A máquina de costura da mãe estava em cima da mesa como sempre. Retalhos de tecido espalhados, tudo do jeitinho que Valentina lembrava. Senta aqui, Ana disse, colocando uma xícara de café na mão da filha. E me conta o que esse menino fez com você. Valentina não tinha contado para a mãe sobre Arthur. Não tinha contado sobre o namoro, sobre a humilhação, sobre nada. Mas agora não tinha mais como esconder. Ela contou tudo, desde o começo. E Ana foi ficando cada vez mais séria. Quando Valentina terminou, Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, suspirou. Minha filha, você sabe o que mais dói no coração de uma mãe? O que, mãe? É ver a filha sofrer por causa de gente que não vale nem o ar que respira. Ana segurou o rosto de Valentina com as 2 mãos. Esse menino e essa família dele são gente pequena. Gente que só sabe medir o valor dos outros pelo tamanho da conta no banco. E sabe de uma coisa? Você vai provar que eles estão errados. Eu vou, mãe. Eu prometo que vou. Mas não por eles, Valentina. Por você. Porque você merece ser feliz. Você merece ser grande. Não importa de onde você veio. Valentina abraçou a mãe e chorou. Chorou tudo que tinha segurado nas últimas semanas. E Ana deixou. Acariciou o cabelo da filha, cantarolou baixinho uma música de ninar que cantava quando Valentina era pequena. Eu tenho medo, mãe, Valentina confessou.
Medo de não conseguir, medo de continuar sendo a menina sem pedigree para sempre. Pedigree. Ana repetiu a palavra com desprezo. Pedigree é coisa de cachorro de raça, filha. Gente de verdade se faz com caráter, trabalho e coração. E você tem tudo isso de sobra. Valentina passou 3 dias em Petrópolis. Ajudou a mãe no ateliê, costurando bainhas, organizando linhas. Passeou pelas ruas que conhecia desde criança. Foi até a praça onde costumava ler quando era adolescente. E aos poucos sentiu que estava ficando mais forte. No último dia, antes de voltar para Curitiba, Ana deu uma caixinha para a filha. O que é isso? Abre. Dentro da caixinha tinha um cordãozinho de prata com um pingente pequeno. Era uma chave. Isso era da sua avó, Ana explicou. Ela sempre dizia que a gente carrega a chave do próprio destino. Ninguém pode abrir as portas por você, filha. Você que tem que abrir. Valentina colocou o cordão no pescoço e não tirou mais. Quando voltou para Curitiba, estava decidida. Terminou o semestre com notas excelentes. Pediu demissão do estúdio de audiolivros e Maurício a abraçou com carinho. Você vai longe, menina. Eu sempre soube. Bianca trancou a faculdade temporariamente e comprou passagem para São Paulo também. As duas juntaram o pouco dinheiro que tinham, alugaram um quartinho minúsculo na zona leste de São Paulo e recomeçaram do zero. Valentina conseguiu um emprego numa distribuidora de audiolivros. Era trabalho braçal, operacional, mas ela não ligava. Estava aprendendo o mercado por dentro, como os contratos funcionavam, como as negociações eram feitas, quem eram os players importantes. E nas horas vagas, ela começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Começou a gravar audiolivros sozinha. Em casa, no quartinho apertado, com um gravador emprestado e um programa de edição gratuito. Procurava autores independentes, oferecia os serviços de graça no começo, só para montar um portfólio. Bianca conseguiu estágio num escritório de advocacia. Ganhava pouco, mas estava aprendendo, e nas horas vagas estudava contratos editoriais para ajudar Valentina. Os primeiros meses foram duros. Tinha dia que as duas comiam miojo para economizar. Tinha dia que o dinheiro não dava nem para a condução. Mas elas não desistiam. E sabe o que mais? Elas estavam felizes, cansadas, fodidas, mas felizes, porque estavam construindo algo. 1 ano depois, Valentina tinha um pequeno catálogo de audiolivros independentes. Nada grande, mas era dela. Autores começaram a procurar ela, pequenos, iniciantes, mas eram autores de verdade. Foi aí que ela teve a ideia. Bianca, e se a gente criasse uma empresa? Uma empresa? Uma produtora de audiolivros, mas diferente. A gente ia focar em autores que não têm espaço nas grandes editoras. Autores independentes, autores com deficiência, autores negros, autores indígenas. A gente ia democratizar de verdade. Bianca olhou para a amiga e sorriu. Você enlouqueceu de vez. E eu estou dentro. E assim nasceu a Coração Livre Mídia. No começo, não passava de um nome bonito e um CNPJ, mas Valentina tinha visão. Ela sabia o que estava fazendo. Procurou narradores com deficiência visual, ofereceu treinamento, fechou parcerias com pequenas editoras, criou um site simples, mas funcional, e começou a divulgar. As vendas eram poucas no início, mas cada audiolivro vendido era uma vitória. Cada autor que confiava nela era uma prova de que o trabalho estava dando certo. Valentina trabalhava 16 horas por dia. Gravava, editava, negociava, cuidava das redes sociais. Bianca cuidava da parte jurídica e financeira. As duas eram sócias, irmãs e um time imbatível. E lá em Curitiba, Arthur Ferraz não fazia a menor ideia do furacão que estava se formando. Ele tinha seguido a vida dele. Casou com uma moça da alta sociedade, Carolina Ferraz, loira, magra, filha de um empresário do agronegócio. Casamento grande, festa cara, fotos em revista.
O casamento perfeito, pelo menos por fora. A editora Vista Alta continuava funcionando, mas sem brilho. Arthur não tinha talento para aquilo. Publicava livros que não vendiam, fazia contratos ruins. A empresa só se mantinha porque a família tinha dinheiro de sobra da mineração. Mas o que Arthur não sabia é que a mineração também estava com problemas. Escândalos ambientais, multas pesadas, contratos internacionais sendo cancelados. E enquanto o império dele começava a rachar, o de Valentina começava a crescer. Eu quero saber uma coisa de você que está assistindo até aqui. Você acha que Valentina deveria perdoar o Arthur um dia? Ou ele merece sentir na pele tudo o que fez? Deixe a sua opinião nos comentários, eu leio todos. E se você está gostando dessa história, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Agora, segura aí, porque os próximos 7 anos vão passar voando. E quando Valentina voltar a cruzar o caminho de Arthur Ferraz, ele não vai nem reconhecer a mulher que ela se tornou. Porque a menina, sem pedigree, estava prestes a se transformar na mulher mais poderosa que ele já tinha desprezado. E a vingança dela? A vingança dela não seria destruir ele, seria se tornar tão grande que ele ficasse minúsculo perto dela. 7 anos. Parece pouco quando a gente fala assim, rápido. Mas 7 anos são 2.555 dias. São noites sem dormir, são decisões difíceis, são lágrimas escondidas, são vitórias pequenas que vão se somando até virarem algo grande. E foi exatamente isso que Valentina fez nesses 7 anos. No primeiro ano, a Coração Livre Média era só ela, Bianca, e um computador velho num quartinho da zona leste de São Paulo. Valentina gravava os audiolivros na madrugada, quando os vizinhos estavam dormindo e o barulho da rua diminuía. Usava cobertores pendurados na parede para fazer isolamento acústico. Improvisava tudo. Os primeiros clientes eram autores que ninguém queria publicar, gente que escrevia poesia nas periferias, mulheres negras contando suas histórias, pessoas trans que queriam ver suas vozes representadas. Valentina não recusava ninguém. Se a história era boa, ela produzia. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir. Devagar, mas começaram. Um audiobook aqui, outro ali. Compartilhamentos em redes sociais. Recomendações boca a boca. A Coração Livre. Média começou a ter um nome. Pequeno, mas tinha. No segundo ano, Valentina conseguiu alugar uma salinha comercial. Era minúscula, num prédio velho perto da estação do metrô, mas era dela. Comprou um equipamento de gravação melhor, mesmo que parcelado em 12 vezes. Contratou a primeira funcionária, uma moça chamada Jéssica, que tinha deficiência visual e uma voz linda para narração. Ninguém nunca me deu chance antes, Jéssica disse no dia da entrevista, com os olhos cheios de lágrimas. Todo mundo acha que porque eu não enxergo, eu não consigo trabalhar direito. Aqui você vai ter chance, Valentina prometeu, e você vai mostrar para todo mundo do que é capaz. E Jéssica mostrou. Virou uma das narradoras mais queridas do catálogo. As pessoas pediam audiobooks narrados por ela. Bianca, enquanto isso, terminava a faculdade de Direito à noite e trabalhava de dia cuidando dos contratos da Coração Livre. Ela tinha virado especialista em direitos autorais sem nem perceber. Protegia Valentina de armadilhas, negociava com editoras maiores, garantia que nenhum autor fosse explorado. A gente está construindo algo diferente, Bianca dizia, tomando o café requentado das 3 da tarde. A gente não está só vendendo audiobook. A gente está dando voz para quem nunca teve. E era verdade. No terceiro ano, a Coração Livre Média já tinha 10 funcionários. A maioria eram pessoas que o mercado tradicional rejeitava. Pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas da periferia.
Valentina fazia questão de que a equipe refletisse o Brasil de verdade, não o Brasil das revistas de grife. Foi nesse ano que ela conseguiu uma parceria grande. Uma rede de bibliotecas públicas de São Paulo queria oferecer audiobooks gratuitos para a população. E escolheu a Coração Livre Mídia para fornecer o conteúdo. Quando Valentina assinou o contrato, chorou no banheiro da biblioteca. Lembrou da mãe, lembrou de Petrópolis, lembrou daquela menina de 18 anos que achava que nunca ia conseguir nada. Mãe, estou conseguindo. Ela sussurrou para si mesma, tocando o cordãozinho de prata que nunca tirava do pescoço. Ana ia visitar a filha sempre que podia. Ficava orgulhosa de ver o escritorinho crescendo, de ver a filha determinada, feliz, realizada. Às vezes, Valentina pedia para a mãe gravar alguns contos infantis, e Ana, com aquela voz doce de quem embalou uma filha a vida inteira, gravava. As crianças amavam. No 4º e 5º ano, as coisas explodiram. A Coração Livre Mídia começou a aparecer em matérias de jornal. Primeiro em blogs independentes, depois em portais maiores. A produtora que está revolucionando o mercado de audiobooks no Brasil. Empreendedora usa audiolivros para dar voz a minorias. Coração Livre Mídia, o futuro da literatura acessível. Valentina dava entrevistas, participava de painéis, era convidada para eventos. Sempre com aquele jeito simples dela, sempre falando com paixão sobre democratizar a literatura. Foi num desses eventos que ela conheceu Lucas Antunes. Mas isso é história para daqui a pouco. No 5º ano, Valentina conseguiu alugar um espaço maior. Um galpão reformado na Vila Madalena, aquele bairro cheio de arte, de grafite, de gente criativa. Ela transformou o lugar num estúdio dos sonhos. Cabines coloridas de gravação, cada uma com o nome de um autor brasileiro importante. Sala de edição equipada. Sala de reunião com estante cheia de livros. E uma área de convivência com sofás, plantas e uma mangueira em vaso. Uma homenagem à mangueira do quintal da mãe em Petrópolis. A equipe tinha crescido para 30 pessoas. E o catálogo? Mais de 200 audiolivros. Autores que eram desconhecidos estavam começando a vender. Histórias que ninguém queria publicar estavam alcançando milhares de ouvintes. Valentina criou até um selo especial, o Primeira Voz, dedicado a autores da Amazônia. Ela fazia questão de que os livros fossem publicados em português e Nhengatu, a língua indígena. Era um trabalho difícil, caro, mas era importante. Por que você faz isso? Um jornalista perguntou numa entrevista. Você sabe que não vai dar lucro, né? Nem tudo na vida é sobre lucro. Valentina respondeu, firme, é sobre legado. É sobre dar espaço para histórias que o mercado tradicional ignora. A matéria viralizou. E a Coração Livre Mídia ganhou ainda mais respeito. No 6º ano, Valentina foi capa de uma revista de negócios. A empresária que transforma vidas através dos audiolivros. A foto era ela, sentada numa das cabines coloridas, com fone de ouvido no pescoço e um sorriso tranquilo no rosto. Bianca emoldurou a revista e pendurou na parede do escritório. Olha onde você chegou, amiga, Bianca disse emocionada. Lembra quando a gente comia miojo todo dia? Lembro, e lembro de cada pessoa que duvidou da gente. Especialmente aquele maldito do Arthur Ferraz. Valentina ficou em silêncio por um momento. Fazia anos que ela não pensava nele. Tinha sido tão ocupada construindo a própria vida que não tinha tempo para remoer o passado. Sabe, Bianca, eu nem lembro direito da cara dele. E era verdade. A dor tinha passado, a raiva tinha passado. O que tinha ficado era a força. A certeza de que ela tinha vencido. Não vencido ele, mas vencido as próprias limitações. Mas o destino, às vezes, tem um senso de humor estranho. No 7º ano,
tudo mudou de novo. A Coração Livre Media já era a maior produtora independente de audiolivros do Brasil. Valentina tinha acabado de fechar um contrato internacional para distribuir conteúdo na América Latina. A empresa faturava milhões. Tinha investidores interessados. Tinha proposta de compra de grandes grupos editoriais. Mas Valentina recusava todas. Não quero vender, quero crescer do meu jeito, sem perder a essência. Foi quando ela recebeu um e-mail. O remetente era Vista Lux Press. Ela franziu a testa. Não conhecia essa editora. Abriu o e-mail. Era uma proposta de parceria. A Vista Lux Press estava interessada em licenciar alguns títulos do catálogo da Coração Livre Média. Valentina achou estranho, mas respondeu educadamente. Marcou uma reunião. Quando o representante da Vista Lux chegou no escritório, Valentina quase caiu da cadeira, porque quem entrou pela porta não foi um representante qualquer. Foi Arthur Ferraz, 7 anos mais velho. Cabelo grisalho nas têmporas, olheiras fundas, terno bem cortado, mas com ar de cansaço. Ele não estava mais com aquele brilho arrogante de antigamente. Ele parou no meio da sala quando viu Valentina. E a ficha caiu. Valentina? Ela se levantou devagar, com um sorriso frio nos lábios. Oi, Arthur. Faz tempo. Ele estava pálido. Olhou em volta, viu o escritório enorme, a equipe trabalhando, os prêmios na parede, a capa de revista emoldurada. Você é a dona da Coração Livre Mídia? Sou. Surpreso? Ele não sabia o que dizer. Ficou ali, parado, parecendo um peixe fora d'água. Bianca apareceu na porta da sala, viu quem era e travou a mandíbula. Valentina, você quer que eu chame a segurança? Não precisa, Bianca. O Sr. Ferraz estava só de saída. Arthur respirou fundo. Valentina, eu não sabia que era você. Eu juro, eu só estava procurando parcerias. Parcerias? Valentina riu. Um riso seco. Você criou uma editora, Arthur. Que interessante. Como anda a Vista Alta? Ele baixou os olhos. Não está mais com a família. Tivemos problemas. Problemas? Valentina cruzou os braços. Entendo. E agora você vem até mim, a menina sem pedigree, pedir parceria? Ele engoliu seco. Valentina, eu fui um idiota. Eu sei disso. Você não foi um idiota, Arthur. Você foi cruel. Você me humilhou, você me tratou como lixo. Eu sei. E eu sinto muito. Sente muito. Valentina deu um passo à frente. Sabe o que eu senti nesses 7 anos? Eu senti vontade de desistir. Senti vontade de voltar para Petrópolis e esquecer tudo. Senti vergonha, dor, raiva. Mas sabe o que eu não senti? Pena de mim mesma, porque eu usei tudo que você me fez para me tornar isso aqui. Ela apontou para o escritório, para a equipe, para tudo que tinha construído. Eu construí meu próprio pedigree, Arthur, e não preciso do seu selo de aprovação. Arthur tinha lágrimas nos olhos. Eu estraguei tudo, não estraguei? Estragou, mas não comigo, com você mesmo. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Virou-se para sair. Arthur, Valentina chamou. Ele parou. Não volte aqui e não tente entrar em contato de novo. Ele saiu sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, Valentina sentou na cadeira e suspirou fundo. Bianca veio correndo e abraçou a amiga. Você foi incrível. Eu só falei a verdade. E ele mereceu ouvir cada palavra. Valentina sorriu, um sorriso cansado, mas aliviado. Ela tinha esperado 7 anos para aquele momento, e valeu cada segundo. Obrigada por continuar aqui comigo até agora. Eu sei que essa história está mexendo com você, e eu prometo, o melhor ainda está por vir. Porque o reencontro com Arthur foi só o começo de algo muito maior. Agora Valentina vai descobrir que o passado nunca fica enterrado por completo. E que algumas pessoas não sabem perder. Segura firme aí, porque os próximos capítulos vão te deixar de queixo caído. Depois daquele encontro no escritório, Valentina achou que nunca mais ia ouvir falar de Arthur Ferraz, que ele ia sumir
seguir a vida dele e pronto. Que aquele capítulo finalmente tinha sido fechado de vez. Mas ela estava enganada, porque Arthur Ferraz não era só um ex-namorado arrependido. Ele era um homem desesperado. E homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Para entender o que aconteceu nos meses seguintes, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Precisa entender o que tinha acontecido com a família Ferraz enquanto Valentina construía o império dela. Lá em Curitiba, as coisas não estavam nada bem. A Ferraz Mineração, aquela empresa gigante que extraía lítio e outros minérios, tinha entrado numa espiral de problemas. Começou com uma denúncia ambiental. Uma ONG descobriu que a empresa estava poluindo um rio na região sul, contaminando a água que abastecia comunidades inteiras. A notícia estourou nos jornais. Protestos, processos, multas pesadas. A imagem da família Ferraz, que sempre foi de empresários respeitáveis, começou a rachar. Seu Otávio, o patriarca, tentou abafar tudo com dinheiro. Pagou multa, pagou indenização, pagou político. Mas não adiantou. Os contratos internacionais começaram a ser cancelados. Países que compravam lítio da Ferraz Mineração não queriam mais se associar a uma empresa com problemas ambientais. O faturamento despencou. E aí veio o segundo golpe. A auditoria interna descobriu que a empresa tinha dívidas enormes escondidas. Dívidas que a família vinha empurrando com a barriga há anos, achando que o dinheiro nunca ia acabar. Seu Otávio teve um infarto. Sobreviveu, mas ficou debilitado. Não conseguia mais tocar os negócios. Dona Elisa entrou em pânico. Camila, a filha, não sabia fazer nada além de gastar dinheiro. Então sobrou para Arthur. Arthur, que sempre foi o herdeiro, o menino de ouro, teve que assumir o controle da mineração. Só que ele não sabia nada de mineração. Ele gostava era de livros, de editora, do mundo cultural. Mas não tinha escolha. Ele tentou. Jura que tentou. Mas não deu certo. A empresa continuou sangrando dinheiro. Funcionários foram demitidos. Máquinas foram vendidas. A mansão onde Valentina tinha sido humilhada foi colocada à venda. A família Ferraz estava falindo e ninguém podia saber disso. Foi quando Arthur teve uma ideia. A editora Vista Alta ainda existia, mas estava morna. Publicava livros que não vendiam, autores desconhecidos que não emplacavam. Mas Arthur pensou, e se ele fechasse a Vista Alta e abrisse uma nova editora? Uma editora moderna, focada em audiolivros, que era o mercado que estava crescendo. Ele usou o resto do dinheiro que tinha para criar a Vista Lux Press. O plano dele era simples: entrar no mercado de audiolivros, concorrer com as grandes produtoras e usar isso para levantar a barra da família. Atrair investidores, mostrar que os Ferraz ainda eram relevantes. Só que ele não contava que a maior produtora de audiolivros do Brasil era justamente a empresa da mulher que ele tinha desprezado 7 anos atrás. Quando Arthur descobriu, ficou em choque. Pesquisou tudo sobre a Coração Livre Mídia. Viu as matérias, os prêmios, o faturamento. Viu que Valentina tinha virado referência no mercado. E o ego dele não aguentou. Como ela conseguiu? Ele pensava, olhando para as matérias de revista. Ela era só uma menina do interior, filha de costureira. Como ela chegou tão longe? A resposta era óbvia. Trabalho, talento, persistência. Mas Arthur não queria aceitar isso, porque aceitar isso significava aceitar que ele tinha errado, que tinha jogado fora algo valioso. Ele tentou marcar a reunião, como você já sabe, e foi expulso do escritório. Mas Arthur não desistiu. Ele começou a estudar a Coração Livre Mídia. Descobriu quem eram os autores parceiros, quais livros vendiam mais, quais editoras forneciam conteúdo, e então começou a agir. Arthur ligou para alguns dos autores que trabalhavam com Valentina. Ofereceu contratos melhores, mais dinheiro, mais visibilidade, distribuição internacional.
Tudo mentira, claro. Ele não tinha dinheiro para cumprir nada daquilo. Mas os autores não sabiam disso. Alguns aceitaram. 3 autores importantes saíram da Coração Livre Mídia e assinaram com a Vista Lux Press. Quando Valentina descobriu, ficou arrasada. Como eles puderam fazer isso? Ela desabafou com Bianca. Eu dei chance para eles quando ninguém quis publicar. Eu acreditei no trabalho deles. Gente, é assim, Valentina. Quando aparece uma oferta melhor, esquecem de quem ajudou. Mas a Vista Lux é do Arthur. Eles sabem disso. Acho que não. Ele deve ter escondido. Valentina respirou fundo. Não ia deixar isso abalar ela. Tinha outros autores, outros projetos. A Coração Livre Mídia era maior que 3 contratos perdidos. Mas Arthur não parou por aí. Ele começou a espalhar boatos no mercado editorial. Dizia que a Coração Livre Mídia tinha problemas financeiros, que estava à beira da falência, que Valentina estava processando autores por quebra de contrato. Nada disso era verdade. Mas boato se espalha rápido. Editoras que iam fechar parceria com Valentina começaram a hesitar. Investidores que estavam interessados recuaram. A reputação da Coração Livre Mídia começou a ser manchada. Bianca percebeu o que estava acontecendo. Valentina, isso é sabotagem. Alguém está jogando sujo. Eu sei quem é o Arthur. Então a gente processa ele. Com que provas? Ele é esperto, não vai deixar rastro. Valentina estava certa. Arthur era cuidadoso, usava pessoas intermediárias para espalhar os boatos. Nunca colocava o nome dele em nada, mas ele cometeu um erro que ia custar caro. Arthur estava tão desesperado para salvar a Vista Lux Press e a família que decidiu dar um passo mais ousado. Ele ligou para Carolina Ferraz, a esposa. Carolina era uma mulher bonita, elegante, mas profundamente infeliz. O casamento com Arthur tinha sido arranjado. Casamento de conveniência, de sobrenome, de aparência. Os dois dormiam em quartos separados. Mal conversavam. Viviam uma mentira para a sociedade. Carolina, preciso da sua ajuda, Arthur disse sentado na sala do apartamento que eles dividiam em Curitiba. O que você quer agora, Arthur? Ela estava cansada. Cansada de fingir. Cansada de viver naquela prisão dourada. Preciso de dinheiro. A Vista Lux está com problemas. E a mineração, você sabe como está. Eu não tenho dinheiro, Arthur. Meu pai cortou minha mesada quando descobriu que você está afundado em dívidas. Então pede para ele investir na Vista Lux. Fala que é um negócio promissor. Carolina riu, um riso amargo. Você acha mesmo que meu pai é idiota? Ele sabe que você não tem talento para negócios. Sabe que a única coisa que você é bom é em humilhar pessoas. Arthur ficou vermelho. Do que você está falando? Estou falando daquela menina, a Valentina, a que você destruiu no jantar na casa dos seus pais. Arthur ficou gelado. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Arthur. Eu sempre soube. Sua irmã Camila adora contar fofoca. Carolina se levantou, pegou a bolsa. E sabe de uma coisa? Eu tenho inveja daquela menina. Inveja? Por quê? Porque ela teve coragem de reconstruir a vida, de sair de perto de você. E eu? Eu fiquei presa aqui, nesse casamento ridículo, fingindo ser feliz. Carolina, eu quero o divórcio, Arthur. Ele arregalou os olhos. O quê? Divórcio. Acabou. Não aguento mais. Você não pode fazer isso agora. A família está em crise. Se a gente se separar, vai piorar tudo. Não é problema meu. Carolina abriu a porta. E mais uma coisa. Eu vou contar a verdade sobre a Ferraz Mineração. As dívidas escondidas, as fraudes fiscais, tudo. Eu tenho documentos. Você não faria isso. Assista. E saiu, batendo a porta. Arthur ficou ali, sozinho, entrando em pânico. Se Carolina realmente entregasse os documentos, a família ia ser destruída de vez. Processos criminais, prisão, falência total. Ele precisava agir rápido. Foi aí que ele teve a pior ideia da vida dele.
Arthur decidiu que ia reconquistar Valentina, não porque amava ela, mas porque precisava dela. A coração livre media estava indo bem. Se ele conseguisse se aproximar de Valentina de novo, talvez conseguisse convencê-la a fazer uma fusão de empresas, ou um investimento, ou qualquer coisa que salvasse a pele dele. Ele começou a mandar mensagens, e-mails, flores, pedidos de desculpas. Valentina ignorava tudo, até que ele apareceu pessoalmente no escritório de novo. Valentina, por favor, me escuta. Ela estava na sala de reunião com a equipe. Olhou para ele com frieza. Eu já disse para você não voltar aqui. Eu sei, mas eu preciso falar com você. Só 5 minutos. Bianca se levantou. Quer que eu chame a polícia? Não precisa, Valentina disse. Olhou para Arthur. Você tem 3 minutos. Fala. Ele respirou fundo. Eu errei com você. Eu fui um idiota, um cego. Você é incrível, Valentina. Sempre foi, e eu estava errado em não ver isso. Já ouvi isso antes. Eu quero te compensar. Quero fazer as pazes. Quero tentar de novo. Silêncio absoluto na sala. A equipe inteira estava olhando. Valentina cruzou os braços. Tentar de novo o quê, Arthur? A gente, nós dois. Eu ainda sinto algo por você. Valentina riu, mas não era um riso feliz. Era um riso de quem não acredita no que está ouvindo. Você acha mesmo que eu sou idiota a esse ponto? Não, Você não sente nada por mim, Arthur. Você está desesperado, está falido e acha que eu vou te salvar. Ele ficou pálido. Não é isso. É exatamente isso. Valentina se aproximou dele. Eu sei de tudo. Sei que a mineração está quebrada. Sei que a Vista Lux é uma farsa. Sei que você está tentando sabotar minha empresa. Você acha que eu sou burra? Valentina, eu juro. Sai daqui, Arthur, e não volta nunca mais, porque se você voltar, eu vou fazer pior que te ignorar. Eu vou acabar com você. Arthur saiu cabisbaixo, humilhado na frente de todo mundo. E foi aí que ele tomou a decisão mais estúpida da vida. Se ele não conseguia Valentina do lado dele, ia ter que destruir ela. O que você acha? Valentina deveria ter dado uma chance para Arthur explicar melhor, ou ela fez certo em mandar ele embora? Comenta aí! E deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal a crescer, porque essas histórias dependem do apoio de vocês. Agora respira fundo, porque o próximo capítulo é onde a guerra começa de verdade. E quando Arthur Ferraz decidir atacar, ele vai atacar com tudo. Mas Valentina não está sozinha, e ela não é mais aquela menina assustada de 7 anos atrás. Ela é uma leoa, e leoa protege o que é dela. Depois da segunda expulsão de Arthur do escritório, Valentina sentiu que precisava respirar. Estava cansada, estressada, com a sensação de que uma tempestade estava vindo. Bianca percebia a tensão. Você precisa sair um pouco daqui, Valentina. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa por você? Que não fosse trabalho. Eu não tenho tempo para isso, Bianca. Você tem sim, e eu vou te obrigar. Bianca pegou o celular e comprou 2 ingressos para um evento literário na Vila Madalena. Pronto. Amanhã, 7 da noite, eu e você vamos. Sem desculpas. Valentina revirou os olhos, mas no fundo estava grata. A amiga tinha razão. Ela precisava desacelerar um pouco. O evento era num café cultural, daqueles lugares charmosos com parede de tijolinho à vista, estantes de livro de ponta a ponta e mesinhas de madeira rústica. O tema da noite era arquitetura e narrativas urbanas. Alguns arquitetos e escritores iam falar sobre como as cidades contam histórias através dos espaços. Valentina achou interessante. Sempre gostou de pensar em como os ambientes influenciam as pessoas, como as histórias nascem dos lugares. Ela e Bianca chegaram cedo, pegaram um café e sentaram numa mesinha no fundo. O lugar estava começando a encher. Gente bonita, intelectual
daquele jeito descolado da Vila Madalena. Foi quando um homem se aproximou da mesa. Com licença, esse lugar está ocupado. Valentina levantou os olhos e sentiu algo diferente. Ele era alto, usava uma camisa de linho bege, cabelo castanho meio bagunçado, óculos de armação redonda. Tinha um sorriso tranquilo, daqueles que acalmam a gente só de olhar, e carregava um livro debaixo do braço. Não, pode sentar, Valentina respondeu. Obrigado. Ele puxou a cadeira e sentou. Estendeu a mão. Lucas Antunes. Valentina, e essa é minha amiga Bianca. Bianca apertou a mão dele, mas logo ficou vidrada no celular. Ela sabia reconhecer uma química quando via uma. Lucas apontou para o palco que estava sendo montado. Você veio para o evento? Vim, gosto do tema. Arquitetura e narrativa. Os olhos dele brilharam. Sério? Que coincidência boa! Eu sou arquiteto, trabalho com habitação social. Habitação social? Valentina se interessou de verdade. Como assim? Projetos de moradia para comunidades de baixa renda. A gente tenta criar espaços que sejam mais que casas, sabe? Que sejam lugares onde as pessoas consigam construir memórias, se sentir seguras, se sentir em casa de verdade. Valentina sentiu um aperto no peito. Bom, um aperto bom. Isso é lindo. Não é muito comum encontrar gente que pensa assim. Lucas sorriu. E você? O que faz? Trabalho com audiolivros. Tenho uma produtora, a Coração Livre Média. Ele arregalou os olhos. Coração Livre Média? Nossa, eu conheço. Eu escuto os audiolivros de vocês o tempo todo, principalmente quando estou desenhando projetos à noite. Valentina ficou surpresa. Sério? Quais você já ouviu? Vários. Tem um que eu adoro. É aquele sobre a favela do Rio. Becos e Vidas. A narração é incrível. Parece que a gente está lá dentro caminhando pelos becos. Eu produzi esse. Valentina sorriu, genuinamente feliz. Foi um dos primeiros que fizemos com narradores da própria comunidade. É perfeito. A autenticidade da voz faz toda a diferença. Eles começaram a conversar e não pararam mais. Falaram sobre como histórias constroem identidades, como os espaços influenciam as narrativas, como a arquitetura e a literatura são formas de dar dignidade para as pessoas. Lucas contava sobre os projetos dele, sobre famílias que moravam em barracos e agora tinham casas de verdade. Valentina contava sobre autores que nunca tinham tido voz e agora eram ouvidos por milhares. Bianca, em algum momento, simplesmente levantou e foi embora. Mandou uma mensagem. Vocês dois precisam de espaço. Me agradeçam depois. Valentina nem percebeu que a amiga tinha ido. O evento acabou, mas eles continuaram conversando. Saíram do café e foram caminhar pelas ruas da Vila Madalena. Passaram por grafites coloridos, por botecos lotados, por galerias de arte ainda abertas. Você é diferente das pessoas que eu costumo conhecer, Lucas disse com as mãos nos bolsos. Diferente como? Você tem propósito. Não é só sobre ganhar dinheiro, né? É sobre fazer algo que importa. Valentina sorriu. Você também tem propósito. Habitação social não é exatamente o caminho mais fácil para um arquiteto. Não é, mas é o que faz sentido para mim. Ele parou de caminhar e olhou para ela. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Lu, por que Coração Livre? De onde veio esse nome? Valentina tocou no cordãozinho de prata no pescoço, aquele com o pingente de chave que a mãe tinha dado. Porque a gente só consegue contar histórias de verdade quando o coração está livre. Livre de julgamento, livre de medo, livre de vergonha. E eu queria criar um espaço onde as pessoas pudessem ser livres para contar o que quisessem. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho: Você é incrível, Valentina Amaral. Ela sentiu o rosto esquentar. Fazia muito tempo que alguém olhava para ela daquele jeito. Com admiração genuína, sem interesse escondido,
sem segundas intenções. Eles trocaram telefone. E nos dias seguintes, começaram a se falar. Mensagens durante o dia, ligações à noite. Lucas mandava fotos dos projetos dele. Valentina mandava trechos de audiolivros novos. Eles se encontravam para tomar café, para almoçar, para visitar exposições. Bianca estava radiante. Finalmente! Você está saindo com alguém que presta. A gente está só conhecendo um ao outro, Bianca. Calma. Valentina, esse homem olha para você como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. E ele não quer nada em troca. Você merece isso. E Valentina começou a acreditar que merecia mesmo. Lucas era diferente de tudo que ela tinha conhecido. Ele não tentava mudá-la, não fazia cobranças, não diminuía os sonhos dela. Pelo contrário, incentivava. Perguntava sobre os projetos, dava ideias, comemorava as vitórias. Você já pensou em fazer audiolivros sobre arquitetura popular? Ele perguntou num almoço. Tipo, histórias de como as comunidades constroem suas próprias casas, suas próprias soluções? Valentina anotou na hora. Isso é genial, Lucas. Vou pesquisar. Ele sorriu. A gente podia fazer uma parceria. Eu conheço várias comunidades. Posso te apresentar. Você faria isso? Claro. A gente tem propósitos parecidos, Valentina. Só usa ferramentas diferentes. Foi nesse momento que Valentina percebeu que estava se apaixonando. Não era aquela paixão explosiva, desesperada, que ela tinha sentido por Arthur. Era diferente. Era tranquila, segura, construída em cima de respeito e admiração mútua. Era sólida. Eles oficializaram o namoro 3 meses depois do primeiro encontro. Num fim de tarde, no escritório de arquitetura de Lucas, que ficava num sobrado antigo reformado, também na Vila Madalena. Valentina tinha ido visitar. Lucas estava terminando um projeto para uma creche comunitária. Tinha plantas espalhadas pela mesa, maquete de papelão, lápis de cor. Deixa eu te mostrar uma coisa, ele disse, puxando ela para perto da mesa. Olha aqui. Essa é a área de brincar. A gente colocou janelas grandes assim, para as crianças terem contato com a luz natural. E aqui, essa área verde, é um jardim comunitário que as mães vão poder cuidar junto com os filhos. Valentina olhava tudo com atenção. Lucas, isso é lindo. As crianças vão amar. Eu espero que sim. Ele ficou olhando para ela. Sabe, Valentina, eu nunca conheci alguém como você. Como assim? Alguém que me faz querer ser melhor, que me inspira, que entende o que eu faço. Valentina sentiu os olhos marejarem. Eu sinto o mesmo por você. Lucas segurou o rosto dela com as 2 mãos. Então a gente está junto nisso? A gente está. E ele a beijou. Um beijo suave, demorado, cheio de promessas. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Valentina. Ela dividia o tempo entre o trabalho, que continuava crescendo, e os momentos com Lucas. Eles iam em exposições, em apresentações teatrais, em shows de música ao vivo. Caminhavam pelos parques de São Paulo, cozinhavam juntos no apartamento dele. Ana, a mãe de Valentina, conheceu Lucas numa visita a São Paulo e aprovou na hora. Esse é um homem de verdade, filha. Vê-se segura. Eu vou segurar, mãe. Lucas também se deu bem com Bianca, que o chamava de cunhado, só para irritar Valentina. Tudo estava bem, até que Arthur voltou. A vista Lux Press tinha conseguido aliciar mais alguns autores da Coração Livre Média. Ofertas absurdas, contratos que prometiam o céu. Claro que Arthur não tinha como cumprir nada daquilo, mas os autores não sabiam. Valentina começou a perder contratos importantes. E pela primeira vez em anos, a empresa teve prejuízo num trimestre. Ela estava estressada, preocupada. Lucas percebia. Valentina, o que está acontecendo? Ela contou tudo. Sobre Arthur, sobre a sabotagem, sobre os autores que estavam saindo. Lucas ficou sério. Esse cara está fazendo concorrência desleal.
Isso é crime, Valentina. Eu sei, mas não tenho como provar. Então a gente arruma um jeito de provar. Como? Lucas pensou por um momento. Você confia em mim? Confio. Então me deixa te ajudar. A gente vai investigar esse cara, descobrir o que ele está aprontando. E quando descobrir, a gente acaba com ele. Valentina olhou para o namorado. Aquele homem gentil que construía casas para os outros estava disposto a entrar numa guerra por ela. Você não precisa fazer isso, Lucas. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ninguém mexe com você e sai ileso. Ela abraçou ele com força. E pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava sozinha. Bianca, quando soube do plano, ficou eufórica. Agora sim! Vamos acabar com esse filho da mãe de uma vez por todas. Os três se reuniram e começaram a traçar um plano. Bianca, com as habilidades jurídicas dela, ia investigar os contratos da Vista Lux Press. Lucas, com os contatos dele no mercado, ia tentar descobrir quem estava financiando a empresa de Arthur. E Valentina ia continuar tocando a Coração Livre Mídia, sem mostrar fraqueza. Foi um trabalho lento, cuidadoso, mas aos poucos eles foram juntando informações. Descobriram que a Vista Lux Press tinha dívidas enormes, que os contratos que Arthur oferecia não tinham lastro financeiro, que ele estava mentindo para os autores. Mas precisavam de algo mais, precisavam de uma prova concreta. E foi aí que Carolina Ferraz entrou na história de novo. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Você está vendo como essa história está ficando intensa? E eu te garanto, o próximo capítulo vai ser de tirar o fôlego. Porque quando Carolina decidir falar, ela vai derrubar muito mais que o Arthur. Ela vai derrubar um império inteiro de mentiras. Fica comigo. O melhor ainda está por vir. 3 meses depois que Valentina, Lucas e Bianca começaram a investigar Arthur, as coisas pioraram de um jeito que ninguém esperava. Numa segunda-feira de manhã, Valentina chegou no escritório e encontrou a equipe toda agitada. Gente olhando para o celular, sussurrando com cara de preocupação. O que aconteceu? Ela perguntou. Jéssica, a narradora com deficiência visual, veio até ela com o celular na mão. Valentina, você precisa ver isso. Era uma postagem no Twitter. Uma conta anônima, mas com milhares de seguidores, tinha feito uma thread acusando a Coração Livre Mídia de pirataria. Dizia que a empresa estava usando trechos de audiolivros de outras produtoras sem autorização, que estava roubando conteúdo, que Valentina era uma fraude. E tinha mais. A thread usava a hashtag #ChatPlagieiAmostra e estava viralizando. Valentina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isso é mentira, tudo mentira, ela disse com a voz tremendo. A gente sabe que é mentira, Jéssica falou, segurando a mão dela. Mas as pessoas estão acreditando, já tem gente cancelando contratos. Valentina correu para a sala dela. Bianca já estava lá, no computador, lendo tudo. Isso é obra do Arthur. Tenho certeza, Bianca disse com a mandíbula travada. Como ele conseguiu fazer isso viralizar tão rápido? Robôs, contas falsas. Ele pagou para espalhar. É uma campanha orquestrada, Valentina. O telefone do escritório não parava de tocar. Editoras querendo cancelar parcerias. Autores pedindo esclarecimentos. Investidores assustados. Em menos de 24 horas, a reputação da Coração Livre Mídia estava sendo destruída. Valentina tentou fazer um post explicando, negando as acusações. Mas a internet é um lugar cruel. As pessoas não queriam ouvir explicações, queriam linchamento público, fraude, ladra, pirata. As palavras apareciam aos montes nos comentários. Valentina chorou. Pela primeira vez em anos, ela chorou de desespero. Tudo que tinha construído estava desmoronando, e ela não sabia como parar aquilo. Lucas chegou no escritório no meio da tarde.
Encontrou Valentina sentada no chão da sala, abraçada nas próprias pernas, com os olhos vermelhos. Ele se ajoelhou na frente dela e segurou o rosto dela com as duas mãos. Olha para mim, Valentina. Ela olhou. Você não vai desistir. Não agora. Não depois de tudo que você lutou. Lucas, eu não sei como lutar contra isso. Ele está destruindo tudo que eu construí. Então a gente destrói ele de volta, mas do jeito certo. Bianca entrou na sala nesse momento e tinha um brilho diferente no olhar, um brilho perigoso. Valentina, eu tenho uma notícia. O quê? Carolina Ferraz me ligou. Valentina arregalou os olhos. A ex-mulher do Arthur? Isso mesmo. Ela quer falar com a gente. Disse que tem provas. Provas de tudo. Valentina se levantou num pulo. Quando? Agora. Ela está esperando num café aqui perto. Os três foram correndo. O café era discreto, num canto menos movimentado da Vila Madalena. Carolina estava sentada numa mesa no fundo, usando óculos escuros e um lenço na cabeça como se estivesse se escondendo. Quando viu Valentina, tirou os óculos. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, mas com uma determinação no olhar que não tinha antes. Obrigada por virem, ela disse com a voz baixa. Por que você quer me ajudar? Valentina perguntou direto ao ponto. Carolina respirou fundo. Porque eu estou cansada de ser cúmplice, cansada de fingir que não sei das coisas que o Arthur faz, cansada de viver nessa mentira. Ela colocou uma pasta em cima da mesa. Aqui dentro tem tudo. Contratos falsos que ele fez com autores. Comprovantes de pagamento para empresas de robôs que espalharam a hashtag. E-mails onde ele admite que inventou as acusações contra você. Documentos fiscais da Ferraz Mineração mostrando fraude. Tudo. Valentina pegou a pasta com as mãos tremendo. Abriu. E lá estava. Tudo documentado, carimbado, assinado. Por que você guardou isso? Bianca perguntou. Porque eu sabia que um dia ia precisar. Eu vivo com esse homem há anos. Eu sei quem ele é, e eu não quero mais fazer parte disso. Carolina olhou diretamente para Valentina. Eu estava naquele jantar, sabe? Naquele jantar onde ele te humilhou. E eu não fiz nada. Fiquei sentada, calada, como uma covarde. Isso me persegue até hoje. Valentina sentiu um nó na garganta. Você também era vítima dele. Era, mas agora eu estou escolhendo não ser mais. Carolina se levantou. Usa essas provas. Acaba com ele. Porque se você não acabar, ele vai continuar destruindo gente. Ela saiu sem olhar para trás. Valentina, Lucas e Bianca voltaram correndo para o escritório. Bianca começou a analisar todos os documentos. E estava tudo ali. Cada mentira, cada golpe, cada crime. A gente tem ele, Valentina. A gente tem ele na palma da mão. O que a gente faz? A gente processa e a gente vai a público, mas não de qualquer jeito. A gente vai fazer um evento, ao vivo, para todo mundo ver. Lucas teve uma ideia. E se a gente fizesse uma live, transmitisse tudo? O tribunal da internet condenou você sem provas. Agora a gente vai mostrar as provas para esse mesmo tribunal. Bianca bateu palma. Genial! A gente marca uma coletiva de imprensa online, transmite ao vivo e entrega tudo. Valentina hesitou. Vocês acham que vai funcionar? Vai funcionar, Lucas disse segurando a mão dela. Porque a verdade sempre vence. Pode demorar, mas sempre vence. Eles marcaram para a sexta-feira seguinte. 5 dias de preparação intensa. Bianca redigiu a denúncia formal. Lucas ajudou a organizar a estrutura da live. Valentina preparou o discurso. Divulgaram nas redes sociais. Coração Livre media, esclarecimentos oficiais, ao vivo. E usaram a mesma hashtag que tinha sido usada contra eles. O plageia a mostra. Quando a live começou, mais de 50.000 pessoas estavam assistindo. Valentina apareceu na tela. Estava séria, centrada, com aquele cordãozinho de prata no pescoço que nunca tirava.
Boa noite, meu nome é Valentina Amaral e eu sou fundadora da Coração Livre Mídia. Nos últimos dias, minha empresa e eu fomos acusadas de pirataria, fraude e desonestidade. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a verdade. Ela começou a explicar, ponto por ponto, como a campanha contra ela tinha sido criada. Mostrou prints dos e-mails de Arthur. Mostrou os comprovantes de pagamento para as empresas de robôs. Mostrou os contratos falsos que ele tinha oferecido para autores. Tudo isso foi orquestrado por Arthur Ferraz, dono da Vista Lux Press. Um homem que está falido, desesperado e que decidiu tentar me destruir porque eu recusei ajudá-lo. A live estava explodindo. Os comentários eram uma loucura. Gente pedindo desculpas, gente xingando Arthur, gente compartilhando a transmissão. Bianca entrou na live e apresentou a parte jurídica. Nós já entramos com processo contra o senhor Arthur Ferraz por difamação, concorrência desleal e fraude, e temos provas suficientes para garantir a condenação. E então, a bomba final. E mais, nós temos provas de que a família Ferraz cometeu fraudes fiscais na Ferraz Mineração, documentos que comprovam sonegação, lavagem de dinheiro e crimes ambientais acobertados. Esses documentos já foram entregues ao Ministério Público. A internet enlouqueceu. A live terminou com mais de 200 mil visualizações. E a hashtag #OuçaNossoValor começou a viralizar. Pessoas apoiando Valentina, autores se desculpando por terem saído da Coração Livre Mídia, editoras voltando atrás nas decisões. Arthur tentou se defender, fez uma postagem negando tudo, mas não adiantou. As provas eram irrefutáveis. Em 48 horas, a Vista Lux Press fechou as portas. Os autores que tinham assinado com ele entraram com processos pedindo rescisão de contrato. A Ferraz Mineração foi lacrada pela Receita Federal. Seu Otávio foi indiciado. Dona Elisa teve os bens bloqueados. Camila entrou em desespero nas redes sociais, chorando e pedindo compreensão, mas ninguém teve pena. E Arthur? Arthur foi convocado para depor. O depoimento foi no Fórum de São Paulo, numa sala lotada de jornalistas. Bianca representava Valentina como advogada. Lucas estava na plateia, dando apoio moral. Arthur entrou cabisbaixo, de terno amassado, com o rosto cansado de quem não dormia há dias. O juiz era uma mulher de uns 50 anos, séria, de óculos. Senhor Arthur Ferraz, o senhor está sendo acusado de difamação, concorrência desleal e fraude. Como se declara? Arthur olhou para Valentina, que estava sentada ao lado de Bianca. Ela sustentou o olhar, firme, sem medo. Eu me declaro culpado, ele disse com a voz baixa. Um murmúrio percorreu a sala. O senhor tem algo a declarar? A juíza perguntou. Arthur respirou fundo. Eu quero pedir desculpas para a Valentina, para os autores que eu enganei, para todo mundo que eu prejudiquei. Eu estava desesperado. Achei que podia consertar tudo mentindo, manipulando, mas só piorei. Eu destruí minha família, destruí minha reputação e quase destruí uma pessoa que nunca me fez mal nenhum. Ele olhou diretamente para Valentina. Você sempre foi melhor que eu, Valentina, desde o começo, e eu não consegui aceitar isso. Desculpa. Valentina não disse nada, apenas acenou com a cabeça. A juíza bateu o martelo. Senhor Arthur Ferraz, o senhor está condenado a pagar indenização no valor de R$650 mil à Coração Livre Mídia. Além disso, o senhor ficará proibido de atuar no mercado editorial pelos próximos 10 anos e será obrigado a fazer doações mensais para bibliotecas comunitárias pelos próximos 5 anos. Está encerrada a sessão. Quando saíram do fórum, Valentina respirou fundo. Sentiu o ar fresco entrando nos pulmões. Lucas a abraçou. Acabou, amor. Você venceu. A gente venceu.
Ela corrigiu olhando para ele e para Bianca. Nós três. Bianca limpou uma lágrima. Esse foi o melhor processo da minha vida. Eles riram. E pela primeira vez em meses, Valentina sentiu paz de verdade. Mas a história ainda não tinha terminado, porque agora vinha a melhor parte, a reconstrução. 6 meses depois do julgamento, a vida de Valentina tinha mudado de um jeito que ela nunca imaginou. A coração livre, Media, não só se recuperou como explodiu. Depois da live que expôs Arthur, a empresa virou notícia nacional. Matérias em jornais, entrevistas em programas de televisão, convites para palestras. Todo mundo queria saber a história da mulher que tinha sido humilhada, reconstruído a vida do zero e vencido o homem que tentou destruí-la. Mas Valentina não deixou a fama subir a cabeça. Ela sabia de onde tinha vindo e sabia para onde queria ir. O dinheiro da indenização que Arthur pagou foi todo investido num projeto novo. Um projeto que Valentina vinha sonhando havia meses, mas nunca tinha tido recursos para realizar. Ela voltou para Petrópolis. Não para morar, mas para construir algo que fosse muito maior do que ela mesma. Numa manhã ensolarada de sábado, Valentina, Lucas, Bianca e Ana estavam em pé na frente de um casarão antigo no centro histórico de Petrópolis. O prédio tinha sido um hotel décadas atrás, mas estava abandonado, com paredes descascadas e janelas quebradas. Aqui? Ana perguntou, olhando desconfiada para o prédio. Aqui, mãe. Valentina sorriu. Vai ser perfeito. Lucas já tinha os projetos prontos. Ele passou os últimos meses desenhando cada detalhe. A gente vai reformar tudo, mantendo a estrutura original. Vamos criar cabines de gravação no 2º andar, uma biblioteca comunitária no térreo, um auditório para eventos literários e uma área de convivência com café e espaço de leitura. E como vai se chamar? Bianca perguntou. Valentina olhou para a mãe, que estava emocionada. Casa Vozes do Brasil. Ana colocou as mãos no peito. Minha filha, é para todo mundo que nunca teve voz, mãe. Para todo mundo que foi invisível. A gente vai gravar audiolivros aqui. Vai oferecer oficinas gratuitas de narração. Vai abrir espaço para autores independentes lançarem seus livros. Vai ser um centro cultural de verdade. A reforma levou 4 meses. Lucas coordenou tudo pessoalmente. Ele fez questão de contratar mão de obra local, de Petrópolis mesmo, pedreiros, pintores, marceneiros, gente da cidade que precisava de trabalho. As cabines de gravação foram pintadas com cores vibrantes. Cada uma homenageava um autor brasileiro. A cabine amarela era a Clarice Lispector. A verde era a Carolina Maria de Jesus. A azul era o Machado de Assis. A vermelha era a Conceição Evaristo. O jardim nos fundos foi transformado num espaço de convivência lindo. Lucas transplantou a mangueira do quintal de Ana para lá. Aquela mangueira velha que tinha visto Valentina crescer agora estava no coração da Casa Vozes do Brasil. Jéssica, a narradora com deficiência visual, foi convidada para ser a coordenadora das oficinas de narração. Ela treinou mais de 50 pessoas da região. Muitas delas também tinham deficiência visual. Outras eram jovens da periferia que queriam uma oportunidade. A inauguração foi num sábado à tarde, em dezembro. O sol batia forte, mas tinha uma brisa boa que vinha da serra. Mais de 300 pessoas compareceram. Gente da cidade, autores, jornalistas, amigos, familiares. Valentina subiu no pequeno palco montado no jardim. Estava nervosa, mas feliz. Usava um vestido simples, branco, e o cordãozinho de prata que nunca tirava. Quando eu tinha 18 anos, ela começou, e a multidão fez silêncio. Eu saí daqui de Petrópolis com uma mala velha e um sonho meio maluco de trabalhar com livros. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha pedigree. Algumas pessoas riram, outras balançaram a cabeça com empatia.
Mas eu tinha uma mãe que acreditou em mim. Eu tinha uma amiga que nunca me abandonou. E eu tinha uma teimosia absurda que não me deixava desistir. Ela olhou para Ana e Bianca, que estavam na primeira fileira, chorando. E hoje eu estou aqui para dizer que a gente nunca precisa de pedigree. A gente precisa de propósito. Aplausos explodiram. Essa casa não é minha. Ela é de vocês, de todo mundo que tem uma história para contar, de todo mundo que foi silenciado, ignorado, desprezado. Aqui todo mundo tem voz e todo mundo é bem-vindo. A festa seguiu até a noite. Teve lançamento de livros, leitura de poesia ao vivo, música regional. Crianças corriam pelo jardim, idosos conversavam nos bancos de madeira sob a mangueira. Tinha cheiro de café fresco e bolo de fubá que Ana e as vizinhas tinham preparado. Lucas puxou Valentina para um canto mais tranquilo, perto da mangueira. "Vem cá, preciso te mostrar uma coisa." "O quê?" Ele apontou para o tronco da árvore. Tinha uma plaquinha pequena de bronze pregada ali. Valentina se aproximou para ler. "Aqui se planta história, aqui se colhe memória, dedicado a todos que ousaram florescer onde disseram que não poderiam." Ela sentiu os olhos marejarem. "Lucas," ele segurou as mãos dela. "Valentina Amaral, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Você transforma dor em beleza. Você transforma injustiça em propósito, e eu quero passar o resto da minha vida construindo coisas com você." Ele se ajoelhou ali, debaixo da mangueira, no meio da festa, com gente passando de um lado para o outro. Tirou uma caixinha do bolso. "Casa comigo?" Valentina cobriu a boca com as mãos. Estava chorando, rindo, sem acreditar. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo longo, aplaudido por todo mundo que viu a cena. Ana chorava feito criança. Bianca gritava "finalmente" no meio da multidão. Foi um dos dias mais felizes da vida de Valentina. Nos meses seguintes, a Casa Vozes do Brasil se tornou um sucesso. Foram gravados mais de 100 audiolivros ali. Autores de todo o Brasil mandavam manuscritos, pedindo para serem produzidos. As oficinas estavam sempre lotadas. Valentina criou também o selo Vozes Femininas, focado em podcasts e audiolivros feitos exclusivamente por mulheres. Histórias de superação, de luta, de reconstrução, histórias como a dela. E sabe quem se tornou uma das narradoras mais queridas? Ana Amaral. A mãe de Valentina, que tinha passado a vida costurando para os outros, agora usava a voz para dar vida a histórias infantis. As crianças amavam. Pediam para a vovó Ana gravar mais e mais contos. "Quem diria, né, filha?" Ana disse numa tarde, enquanto as duas tomavam café no jardim da casa. "Eu que sempre fui quieta, agora estou sendo ouvida por milhares de crianças." "Você sempre teve voz, mãe. Só precisava do espaço certo para ser ouvida." Bianca, por sua vez, abriu um escritório de advocacia especializado em direitos de autores independentes. Ela defendia gratuitamente escritores que eram explorados por editoras grandes. Virou referência na área. E Lucas? Lucas continuou com os projetos de habitação social, mas agora em parceria com a Coração Livre Mídia. Eles criaram um projeto lindo chamado Histórias que Moram, onde moradores de comunidades contavam suas próprias histórias e essas histórias viravam audiolivros. Foi um sucesso tão grande que ganhou o Prêmio Internacional de Inovação Social. Valentina e Lucas se casaram num domingo de tarde, também em Petrópolis, também debaixo da mangueira da Casa Vozes do Brasil. Foi um casamento simples, íntimo, só com as pessoas que realmente importavam. Valentina usou o vestido que a mãe costurou para ela, um vestido branco, com bordados delicados, feito à mão com todo o amor do mundo. Ela subiu um pequeno corredor improvisado no jardim, com Lucas esperando no altar e Ana ao lado dela. "Vai, minha filha, você merece toda a felicidade do mundo."
Quando Valentina e Lucas trocaram as alianças, ele sussurrou no ouvido dela: "A gente vai construir uma vida linda juntos." "Já estamos construindo", ela respondeu sorrindo. Meses depois do casamento, Valentina recebeu uma carta física, daquelas que quase ninguém manda mais. O remetente era Arthur Ferraz. Ela hesitou antes de abrir. Lucas estava ao lado. "Você quer que eu leia primeiro?" ele ofereceu. "Não, eu consigo." Ela abriu. A letra era dele mesmo, manuscrita, trêmula. "Valentina, eu sei que não tenho direito de te escrever. Sei que não mereço sua atenção. Mas eu precisava dizer algumas coisas. Eu perdi tudo. A empresa, a família, a reputação. Mas sabe o que eu perdi que mais dói? A chance de ter sido uma pessoa melhor. Eu te tratei como lixo, porque eu não conseguia aceitar que você era melhor que eu. Você tinha propósito, coragem, bondade. E eu só tinha sobrenome. E quando percebi que sobrenome não constrói nada, já era tarde. Você me venceu, Valentina. Mas não do jeito que eu achei que seria vencido. Você me venceu sendo exatamente quem você sempre foi. Genuína, trabalhadora, resiliente. Eu não espero perdão, nem mereço. Mas queria que você soubesse que você me ensinou uma lição que vou carregar para sempre. Pedigree não importa. Caráter importa. Obrigado por ter me mostrado isso, mesmo que do jeito mais doloroso possível. Arthur." Valentina dobrou a carta devagar. Ficou olhando para ela por um longo momento. Depois levantou e foi até a lareira da sala. Jogou a carta no fogo. Lucas abraçou ela por trás. "Você está bem?" "Estou." Ela virou para ele. "Eu não preciso da desculpa dele. Eu não preciso de nada dele. Eu já tenho tudo o que importa." E ela tinha mesmo. Tinha a mãe saudável e feliz. Tinha a melhor amiga do mundo ao lado. Tinha um marido que a amava de verdade. Tinha uma empresa que mudava vidas. Tinha um legado que ia durar gerações. E Arthur estava sozinho, falido, carregando o peso das próprias escolhas. Alguns meses depois, Valentina soube por terceiros que ele tinha se mudado para o interior do Paraná. Estava trabalhando como vendedor numa livraria pequena. Vivia numa kitnet simples. Tinha perdido tudo. Valentina não sentiu pena, mas também não sentiu raiva. Sentiu nada. Ele tinha virado irrelevante na vida dela. E essa, talvez, tenha sido a melhor vingança de todas. 1 ano depois da inauguração da Casa Vozes do Brasil, Valentina descobriu que estava grávida. Ela e Lucas choraram juntos quando viram o teste positivo. Iam ser pais. "Como a gente vai chamar?" Lucas perguntou emocionado. "Se for menina, eu quero chamar de Ana. Por causa da minha mãe." "E se for menino?" Valentina sorriu. "Livre, porque eu quero que ele cresça sabendo que sempre pode escolher quem quer ser." 9 meses depois, nasceu uma menina. Ana Valentina Antunes Amaral. Pequenininha, de olhos grandes e curiosos, choro forte. Quando a avó Ana pegou a neta no colo pela primeira vez, chorou tanto que molhou a mantinha do bebê. "Ela vai ter tudo que a gente não teve, filha. Tudo. Ela vai ter mais que isso, mãe. Ela vai ter exemplo." E realmente teve. Ana cresceu ouvindo histórias. Histórias da avó costureira que nunca desistiu. Histórias da mãe que foi humilhada e construiu um império. Histórias do pai que acreditava que a arquitetura era sobre dignidade. Ela cresceu correndo pelos corredores da Casa Vozes do Brasil, ouvindo audiolivros sendo gravados, vendo autores lançarem livros, participando de oficinas de contação de histórias. E quando fez 7 anos, ela disse para a mãe: "Mãe, quando eu crescer, eu quero contar histórias também." Valentina abraçou a filha com força. "Você vai contar as histórias que quiser, minha filha, e o mundo inteiro vai ouvir." Porque essa era a verdade. Valentina Amaral tinha provado que não importa de onde você vem, não importa quem te rejeita,
Não importa quem duvida de você. Quando você tem propósito, quando você trabalha com honestidade, quando você se cerca das pessoas certas, você chega onde quiser. Pedigree não define ninguém. Caráter define. E Valentina tinha construído o próprio pedigree. Não com sobrenome, não com dinheiro herdado, mas com suor, lágrima, resiliência e amor. Ela tinha se vingado de Arthur Ferraz? Sim, mas não destruindo ele. Se vingou construindo algo tão grande, tão bonito, tão significativo, que ele se tornou minúsculo perto dela. E essa, no final das contas, é a melhor vingança que existe. Epílogo: 10 anos depois da inauguração da Casa Vozes do Brasil, Valentina estava sentada no jardim, debaixo da mangueira, tomando café e lendo e-mails no tablet. Lucas estava do lado, desenhando um projeto novo. Ana, agora com 9 anos, estava brincando com as primas que tinham vindo visitar. Bianca apareceu no jardim, acenando com um papel. Valentina, você não vai acreditar. O que foi? A Casa Vozes do Brasil foi indicada ao Prêmio Jabuti de Fomento à Leitura. A gente concorre com instituições gigantes. Valentina sorriu. Não o sorriso de quem quer ganhar prêmio, mas o sorriso de quem sabe que já ganhou o mais importante: paz. Que bom, Bianca, a gente merece. Merece, a gente mais que merece. A gente mudou a vida de milhares de pessoas. Valentina olhou em volta, para a casa funcionando, cheia de gente, para a filha rindo, para o marido ao lado, para a mãe narrando uma história lá dentro, para a melhor amiga vibrando com cada conquista. Sabe, Bianca, eu passei tanto tempo querendo provar para os outros que eu era capaz. E no final, a única pessoa que precisava acreditar em mim era eu mesma. Bianca se sentou ao lado dela. Você acredita agora? Eu acredito. E ela acreditava mesmo. Porque Valentina Amaral não era mais a menina insegura de Petrópolis. Não era mais a jovem humilhada num jantar em Curitiba. Ela era a mulher que transformou dor em propósito, que transformou rejeição em motivação, que transformou humilhação em império e que, no fim das contas, provou que pedigree se constrói com caráter, não com sobrenome. Agora eu quero saber de você que ficou até o final. O que você achou dessa história? Você já passou por alguma situação parecida? Já foi subestimado por alguém e depois provou seu valor? Conta para mim nos comentários. Eu leio todos e adoro saber da história de cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias emocionantes e reais como essa. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.